Olá, meu nome é Ana Beatriz e eu faço parte do grupo de Princípios Éticos do professor Neudes Castelo Branco. E hoje eu vou falar sobre o que é o TED e qual a sua função. Bom, o TED é o órgão do Conselho Seccional da OAB que tem por finalidade esclarecer e tirar dúvidas dos advogados no seu local de trabalho ou ambiente de trabalho e também punir advogados que não cumpram as regras e leis estabelecidas no Estatuto do Advogado. E eu irei falar sobre a definição do Código de Ética e Disciplina e do Estatuto da OAB e suas respectivas funções em relação ao Tribunal de Ética. Esse tribunal ele serve justamente para zelar o Código de Ética e o Estatuto da OAB. Já esse Código de Ética ele serve para regular os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente e o outro profissional. Serve também para regular a publicidade, a recusa a patrocínio, o dever geral de idoneidade, o dever de assistência jurídica e outros procedimentos disciplinares. Já o Estatuto da OAB, ele é um conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que estabelece os direitos e deveres do advogado, bem como os fins e organização da OAB, tratando dos assistentes jurídicos, da Caixa de Assistência ao Advogado, das eleições internas da entidade e dos seus processos disciplinares. O Código de Ética e o Estatuto da Advocacia e da OAB servem para estabelecer as normas que irão nortear o advogado durante o seu exercício profissional, falando sobre as infrações e sanções de cada norma. Eles servem para trabalhar junto com o Tribunal de Ética a fim que haja um maior regulamento moral dentro do exercício da advocacia de cada advogado. Agora eu irei passar para o Matheus. Meu nome é Matheus de Mello Amorim Queiroz, eu sou aluno do primeiro período de Direito da Unifacem e eu vou falar sobre as infrações éticas e sanções disciplinares. As infrações éticas estão previstas no artigo 34 do número de lei 8.906 e trata-se da restrição de direitos, dividindo-se em gravidade ou a sanção ao que estão sujeitos. Lembrando que as infrações disciplinares só podem ser cometidas por inscritos na OAB, sejam eles estagiários ou advogados. Para os não inscritos, se aplica a legislação penal comum, caracterizando-se como exercício ilegal de profissão. Agora eu vou falar sobre as infrações éticas puníveis com censura. De acordo com o artigo 36 da Lei 8.906, a sanção de censura depende da gravidade ou da extensão do ocorrido, ou de situações que amenizem o ocorrido, podendo se tornar apenas uma advertência, por meio de um ofício reservado sem a inscrição do assento do advogado. São caracterizadas infrações disciplinares puníveis com censura a captação de novos clientes por meio de marketing, uma vez que o Estatuto da OAB permite que os advogados usem a internet para publicar suas informações, apenas com caráter informativo, sem caráter de mercantilização da informação. Outra infração disciplinar é o advogado ir contra a literal disposição da lei, ou seja, o advogado que pleitar contra as orientações pacíficas dos tribunais sem informar o seu cliente sobre o insucesso na causa e continuar recebendo os honorários. Outras infrações que podem ser citadas é o abandono da causa sem justa causa, ou antes do prazo de aviso dos 10 dias, a quebra de sigilo sem justa causa, entre outros. Agora eu vou passar para a Caroline, que vai falar sobre as infrações disciplinares puníveis com suspensão ou até mesmo com exclusão. Olá, meu nome é Caroline e eu irei falar sobre as infrações disciplinares puníveis com suspensão e infrações disciplinares puníveis com exclusão e outras sanções. Disciplinar puníveis com suspensão é quando o advogado fica por um determinado tempo sem realizar seus procedimentos e atividades. Elas são consideradas quando o advogado frauda a lei, comete retenção ou extravio de autos e por inaptidão profissional e entre outras. Já a infração disciplinar puníveis com exclusão, ela é bem mais grave, porque ela cancela a inscrição do advogado na OAB. Elas são aplicadas para falsa prova na inscrição da OAB, inidoneidade moral para o exercício da advocacia e se é autor de crime infamante.
Já a infração de multa, ela é uma multa paga em dinheiro e não pode ser aplicada sozinha, ela só pode ser aplicada com a censura e suspensão. Agora o Pedro irá dar continuidade falando sobre o procedimento disciplinar do TED. Bom, sou Laia Caroline, sou do primeiro período de Direito da FACEMA. Vou falar um pouco sobre o Tribunal de Ética e Disciplina do Advogado. Sobre as instruções e a defesa. O análise do TED notifica o advogado do acusado para a apresentação de defesa prévia em 15 dias. Para instruções, pedidos de provas de testemunhas da parte envolvidas, razões finais do advogado, podendo optar por arquivamento ou prosseguir com uma representação. Não encontrado o advogado ou não apresentada defesa no mesmo dativo. Fase do julgamento. Parece ser prévio que possa opinar pelo prosseguimento, vai para o presidente do TED, que irá relatar para emitir um novo julgamento. Ele vai pedir avisando o advogado de acusação, o advogado de acusação irá avisar o seu cliente que o novo julgamento tem 15 dias antes, ele é marcado sempre 15 dias antes, sempre é avisado. Sustentação deve ser feita em 15 minutos. É possível decisão motivada, publicada ou cumprimento. O acusado tem 15 dias para trazer provas concretas, testemunhas que possam provar a sua inocência para o julgamento prévio.